Mais um episódio do podcast Lei em Pauta. Vocês estão percebendo que a gente está com umas mudanças, ganhamos aqui uma diferença no nosso cenário. E para estrear o nosso cenário um pouco diferente, né, mais interativo, parece que tem um Yuri aqui atrás. Ó. Lei em Pauta. Gostei, Gilvan. Parabéns, DLG, o estúdio da LG sempre inovando, trazendo o melhor dentro aí do mundo dos podcasts para São José do Rio Preto. E hoje a gente recebe o nosso Lei em Pauta. A gente vai falar sobre crime. A gente sabe que a nossa audiência gosta bastante sobre esse tema. Vou pedir para o Gilvan mostrar então a nossa mesa. Olha só com quem estamos hoje. Priscila Fulaneto, Diego Carreteiro. Acertei, você tá vendo, né? Diego. Esse casal, pessoal, assim, tem uma história incrível dentro do mundo da criminologia. Dá para falar assim de uma forma mais técnica ou não? Crime mesmo. Do crime, né? Do crime mesmo. Do crime. Estão mais de 20 anos, Pri e Diego, trabalhando nisso? Conta pra gente. 21 anos já, bastante trabalho. Bastante trabalho. A gente vai conversar um pouquinho dentro do podcast sobre júris, sobre absolvições que eles conseguiram junto aí ao trabalho, né, dentro do júri, com os jurados, porque a gente sabe, né, tem que ter toda essa expertise para trazer para os jurados o motivo da absolvição, por que reduzir aquela pena, talvez, como retirar uma qualificadora, e tudo isso requer muito estudo, eu acredito. Com certeza, com certeza. Assim, você convencer o jurado é uma arte. Uhum. Eu digo que não adianta você chegar e falar difícil com o jurado. O jurado é uma pessoa do povo, geralmente são pessoas bancários, carteiros, professores, são pessoas que não entendem a linguagem jurídica. Entendi. Então não adianta você chegar lá e conversar de forma técnica. Você tem que conversar na linguagem dos jurados, a linguagem simples, a linguagem do povo. E eu tenho comigo aquele jeitinho mais meigo que eu sempre digo, conquista mais do que o jeitinho agressivo, aquele jeito agressivo, mais avassalador, assim. O jurado gosta mais do jeito meigo, falar devagar. Mas eu acho que vocês dois são um equilíbrio, né? Porque o Diego, a gente já percebe ele uma postura um pouco mais, assim, incisiva, talvez seria isso, né? Uma postura, até mesmo a figura do homem, né? Não tem como a gente fugir um pouco disso, né, Diego? Sim, eu sou um pouco mais duro que a Priscila, mas é um equilíbrio, como você mesmo disse. Em relação aos jurados, nós temos que... É uma lista dada no primeiro dia do mês que vai ter os júris, e nós temos que analisar todos os jurados, quem são, tentando fazer buscas, religião, partido político, como que eles pensam, para a gente ver para cada caso como que a gente vai direcionar o júri. Se vai ser melhor, mais mulher, mais homens, nós temos direito de excluir 3. Sim. Então, assim, é tudo pensado e articulado para que a gente tenha... E sempre 7 votos, né? Sempre a gente tem ali 7 pessoas julgando essa história. Exatamente, que a gente vai precisar de 4, né? Votos favoráveis às teses defensivas. Então, assim, é bem complexo esse estudo para que a gente chegue o máximo que a gente consiga absorver deles para ver que a gente vai conseguir de resultado. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar então mais a fundo para entender um pouco mais desse mundo, mas eu queria saber como tudo começa, como o direito entra na vida de vocês e como também o relacionamento. Como que isso começou? Eu iniciei, na verdade, estudando para concurso. Eu queria concurso, eu me formei em janeiro de 2004, mas eu já tinha conseguido a aprovação no exame da ordem em agosto, setembro de 2003. Eu estava na faculdade ainda quando eu consegui a aprovação. E mesmo estudando para concurso, eu era credenciada na Defensoria Pública, que, aliás, até hoje eu não tive coragem de deixar de prestar esse serviço público, né, grandioso aí às pessoas necessitadas. Então, eu ainda atuo na área criminal, eu e o Diego atuamos na área criminal na Defensoria até hoje. Então, já são 21 anos de Defensoria Pública também. E estudando e atuando na Defensoria Pública, eu me apaixonei pela advocacia. Então, com 2 anos mais ou menos de estudo, eu deixei a parte de concursos e fui advogar. Aí eu tive aquela ajudinha que
do meu pai no início. Aluguei uma salinha no Opase, ali no centro. Sim. Tinha uma salinha ali. Aí eu digo que é difícil. O início é difícil. Complicado, porque às vezes demora, né? A gente sabe que um Muito. processo, às vezes, para você receber aquele Sim. honorário, eu acho que tudo Sim. isso demora, né? Sim. Não é fiz agora esse trabalho, daqui 30 dias cai. Não é assim. E assim, vinham os clientes que a defensoria indicava. Uhum. Então eu tinha esses clientes e eu ficava assim, louca pra alguém bater na porta e ser um cliente. Aí quem batia na porta era minha mãe, todo dia pra me ver. Olha isso. Eu falava assim, mãe, é você, não é um cliente. Mas assim, o início é difícil, eu falo E isso hoje mudou, Diego? pra todo mundo. Não, continua. A mãe continua batendo Continua, de vez em quando A mãe aparece lá. continua Às aparecendo. vezes aparece lá pra tomar um café. Um cafezinho, mas hoje mudou muito, Hoje né? mudou muito. E pra você, como que o direito se apresentou? Para mim, na verdade, passamos no mesmo exame em 2003, em setembro. Eu já estava formado e ela estava encerrando já o 5º ano, né, do curso. E eu estudei para concurso também no começo. E eu encontrei um anjo na minha vida, que foi a Priscila, que até embarga a voz em falar, mas ela começamos a namorar e ela falou assim: você precisa advogar. Eu muito revoltado com a advocacia, com medo, né? Na verdade é um medo, a revolta é um medo. Eu não vou passar fome, eu falava para ela. Ele usou esse termo. Não vou passar fome, eu não vou advogar. Ela falou assim: você tem tudo para dar certo, porque você conversa demais, você fala demais, você conhece muita gente, Sim. então não tem por que ter medo. Eu vou estar com você e vou estar te apoiando. Então, assim, a partir daquela data que eu decidi iniciar a advocacia, com ela me ajudando, juntos somos juntos, né? E tudo deu certo. Tudo deu certo. E assim, o jornalismo me traz a proximidade para acompanhar muitos casos. E tive a oportunidade de acompanhar casos que parece assim, que se tivesse um advogado pensando, às vezes uma mente apenas pensando, não daria tão certo como deu. Então, de fato, vocês são um complemento, né? Eu acho que a sua emoção, ela é válida porque, de fato, vocês se completam, seja profissionalmente e também na vida, né? Como um casal, né? Vocês construíram uma família, eu acho que isso é muito importante. Sim. Não foi fácil desde o começo. Eu falo muito para meus amigos que reclamam em rodinha de homens: minha mulher não sei o que, eu falei assim, minha mulher é minha sócia, trabalhamos juntos desde quando começamos o relacionamento, temos a mesma sala, sentamos juntos na mesma sala, conversamos direito, vivemos direito, dormimos direito. Então, assim, se vocês estão reclamando das esposas de vocês, você coloca no meu lugar, você coloca no lugar dela, que vive em si o marido 24 horas por dia o mesmo assunto. Ela é minha melhor amiga, eu sou o melhor amigo dela, além de ser um casal. Então, assim, é bem complexo isso, porque são poucos que vivenciam isso. Mas eu acho que vocês vivem algo que talvez não, a gente tem que falar sobre isso. Vocês estão vivendo algo que a gente não encontra mais na sociedade. A verdade, a transparência e uma conexão, né, muito bonita. Vocês se conectaram de uma forma, eu acredito, pelo destino mesmo, né? Sim. Tinha que, numa época que não tinha internet, eu acredito, não era WhatsApp, Instagram. Era Era Orkut. Orkut. Então vocês tinham que estar juntos, né? E que legal que estão há tanto tempo e ainda mantêm a conexão. Um fala do outro, quase chora, estão apaixonados até hoje. Que coisa bonita de ver, fico muito feliz. Mas, conhecemos um pouquinho da história de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os casos de maior repercussão. Qual o caso do casal do júri vocês acreditam ser o caso de maior repercussão? De maior repercussão, acredito que a Clemência, em Nova Granada, né, que a gente conseguiu absolver por Clemência. Estive cobrindo, né, também, entrevistei vocês dois. Em Mirassol, um acidente atropelamento na época da política para presidente, né, que eles estavam reivindicando algumas coisas, os eleitores do Bolsonaro, e acabou sendo atropelados lá. Um problema muito sério na Washington Luiz. Teve outros casos também. Mas eu acredito que esses dois acabam marcando aí a trajetória de vocês. Principalmente esse caso de Clemência, né? Principalmente esse de Clemência, porque a Clemência é uma questão assim, você tem que convencer os jurados de que aquela pessoa matou. Que matar alguém é algo ilícito e tem que ser punido, certo? Então você tem que convencer os jurados de que aquela pessoa matou, sim, mas que ele merece ser absolvido.
Olha só que Exatamente. contradição. Então, assim, o caso ali, na verdade, era do filho, né? Que matou a mulher que matou a mãe dele. Era uma história complexa até pra gente contar no jornalismo, Até porque pra a gente contar. fala de uma forma muito clara, uma forma muito mastigada pro telespectador e explicar como que essa clemência vem, como que esse crime acontece, era difícil. Lembra quando eu fui te entrevistar, eu falava, Sim. me explica melhor, Priscila. Porque foi um Lembra? caso, assim, Sim. extremamente complexo. É. Porque a mulher havia ajudado a matar a mãe dele e enterrar dentro da própria casa. E passava gritando, acho que na rua, Sim. falando que de fato matou a mãe. Isso, Debochando, rindo. Ficou meses ali Sim. provocando, né, o autor da que já morte havia dela, perdido né? a mãe, né? Sim. Ele já havia perdido a mãe, já tinha aquele sentimento de luto pela perda da mãe, e aquela pessoa ficava passando na rua e debochando da cara dele, que havia realmente matado a mãe dele, que tinha enterrado, que tinha ajudado. E nisso ele não aguentou e acabou que ele matou essa mulher. Matou essa mulher. E é muito importante, existe uma ordem cronológica, né, para esse crime. Então, Sim. no primeiro momento, a mãe desse rapaz é encontrada enterrada numa Então. casa, né, ou seja, um requinte de crueldade pelo padrasto, né? Sim. Acredita que o padrasto tenha feito com a ajuda dessa mulher, Foi. né? Sim, Foi. sim. Então, já tem todo esse lugar aí emocional para esse rapaz. E aí depois ele enfrenta tudo isso, né? Da Tudo pessoa isso. passando ali na frente da casa. E para muitos advogados, talvez já trabalharia com a possibilidade de não absolvição, né? De não existir a clemência. Acredito, não sei se pensariam nisso. Tanto que você disse que eu e o Diego somos um complemento. Então, nós ficamos pensando muito no que fazer nesse caso. E foi daí que, na verdade, a ideia veio do Diego. Ele andou lendo muito, muito, muito. E ele falou assim, a clemência. Eu falei assim, nossa, mas como é que eu convenço o jurado que ele Sim. matou e tem que ser... E é muito importante falar, eu acredito que em poucos júris no Brasil existiu a sentença clemência. Exato. Vocês sabem esse histórico? Olha, eu vi um na Bahia. O que eu tenho certeza, eu vi um na Bahia. O Na outro Bahia? eu não me recordo. E Na outro Bahia eu aqui? vi. E o nosso aqui. E na história E o da do Bahia direito, veio a gente após, pode eu acredito falar, que o nosso. dentro da Pode- justiça brasileira. Acredito que pode contar em uma mão. Os Os casos casos de que clemência. de clemência não tem. No Tribunal do Júri, né? E aí, como que vocês falam? A gente vai buscar a clemência. E aí tem que estruturar todo Sim. esse teatro que é feito, né, ali Sim. junto. A gente pode falar que é um teatro, porque ali o advogado vai trabalhar para que isso aconteça, né? Para que essa cena da absolvição venha à realidade. Como que é buscar isso? É bem difícil. É bem difícil porque, como a Priscila disse, nós temos que convencer dos 7 jurados 4. Para nós, que somos operadores do direito, fica um pouco mais fácil do entendimento. Agora, como a Priscila disse, você convencer eles, os jurados, a entender o mecanismo de defesa, tanto que quando nós fomos fazer esse júri na Granada, o promotor de justiça perguntou para mim, o que vocês irão fazer? Eu falei, olha, eu não falei, eu não sei. Ele falou assim, a clemência, você já deu entrevista. Eu falei, vai ser a clemência. Será que dá certo? Eu falei, não sei. É uma tese nova pra gente sustentar. Então, antes do júri começar, eles já tinham articulado com vocês como que seria o trabalho do casal. É como a gente iria seguir no júri, qual seria a tese. No Já caso, tinha o dito. Ministério Público, né? Tava Isso, ali a gente já tinha perguntou. dito que seria nesse sentido, de tentar convencer os jurados que, apesar dele ter matado, ele merecia a absolvição, porque o sofrimento dele já era imenso pela perda da mãe dele. Pela perda da mãe. Sim. E também acho que a forma como também ele procura a vítima, né? Tudo demonstra mesmo que ele já estava saturado, né? Não Exato. foi... ele estava saturado. E quando vocês recebem esse resultado ali no júri, como que foi? Acredito que foram todos os jurados, né, que votaram, ou não? Assim, no júri, os votos são abertos até dar a maioria. Hum, Então, se der 4 votos favoráveis, os demais não são não abertos. são abertos. Então, nós tivemos os 4 votos favoráveis.
Sim. E, assim, Emocionante. emocionante, né? Emocionante. E quando você estiver, não tem contato com os júris, né? Talvez, assim, alguém relatou o porquê que votou favorável nessa ideia. Não, nós não temos não contato. tem, né? Aliás, nem podemos. Depois nem eles podemos, também nem não podemos. fazem esse contato conosco. Eles já vão embora Já e vou embora. não fazem esse contato. Mas eles sinalizam Sinalizam. depois do júri assim, sabe? Entendi. E quando que você percebe, em algum momento, quando vocês estavam fazendo ali a defesa, né, trabalhando, a gente percebe, né, que vem, é bonito de se ver. Eu gosto, né, trabalho dentro do jornalismo e adoro ver o júri acontecer, né, tudo isso que se faz ali. Quando vocês perceberam, porque o olho indica, né? Sim, o semblante olho, indica, sim, né? Sim. Se a pessoa está no teu pensamento, quando você fala assim, acho que a gente está no caminho certo. Nesse júri em específico, a Priscila que fez toda a sustentação. E eu fiquei na retaguarda, olhando, observando. Deu 2 minutos, eu já sinalizei para ela que tinha 3, 4 jurados já com os olhos lacrimejando da explanação dela. Eu chamei ela e falei assim, olha, eu tenho um da esquerda que ainda não tá convencido, tem que continuar. E ela continuou. Mas chegou num certo momento do júri, não que a gente sabia o resultado, mas a gente já poderia estar levantando a hipótese da absolvição por clemência. É muito importante esse trabalho que eu faço com ela faz comigo. Enquanto um está explanando, fazendo a defesa, o outro está observando, o conselho de sentença, para ver o que eles... é muito simples. Se você está falando, se a pessoa está prestando atenção no que você está falando, direcionado, que a gente anda para lá e para cá, eles ficam com os olhos olhando e estão prestando muita atenção no que você está dizendo. E a Priscila tem uma técnica muito boa em relação a isso, que ela fala calmo, ela fala tranquilo. Ela consegue, ao meu ver, totalmente diferente de mim, mas tocar. E a gente já recebeu aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo também de um colega de vocês, que vem com um perfil muito diferente do que você atua, que é o Juan. Sim. Mas eu não sei se você também se enquadra naquele perfil do Juan. Acredito que seja gosto muito. Acho que é uma outra linha também sua. Mas assim, tem 2 panoramas da execução do direito, né? Pra alguém que vem, que leva até a cabeça do porco, se for necessário. É o Juan. E você com esse jeito, talvez mais técnico, acredito, ou até mesmo afetivo, trazendo, ou seja, da mesma forma todos estão fazendo o direito acontecer. Claro, com a sua personalidade, com o seu jeito, né? Eu digo, Yuri, que o júri ele não tem uma fórmula. Olha, você tem que ser assim, você tem que fazer assim. Cada um com a sua especificidade, seu jeito, faz acontecer da mesma forma, toca o jurado cada um do seu jeito, porque os jurados, cada um é de um jeito também. Às vezes pode gostar do jeito mais agressivo, o outro do jeito mais meigo, mais doce de falar. Então, cada um com o seu jeito de fazer o júri, consegue o resultado da mesma forma. A maior dificuldade do júri é você prender a atenção dos jurados, porque é cansativo. É muito estende, cansativo. né? São horas e horas, né? Em São Paulo, a gente foi fazer um júri lá, na Barra Funda, e eu percebi que tinha 2 jurados dormindo, meio que já sonolento. Meio que... O que eu tive que fazer? Despertar eles. Taquei o processo no chão, fiz barulho, falei pro juiz, porque o conselho de sentença não pode cochilar. Você anula o júri. Eu falei pro juiz, olha, eles estão cochilando. Não, eu vou chamar atenção. Eu falei, não tem necessidade. Eu vou dar um jeito. Eu peguei e taquei o processo no chão, pra fazer barulho. Eles já despertaram, né? Sim, na hora. Algumas vezes eu já fiz isso. Em Estrela do Oeste eu fiz isso também, num júri que nós fizemos lá. Tem algum... Porque a gente sabe, às vezes tem um júri que ele começa ali por volta das 10 horas da manhã, 9 horas, chega 4 horas da tarde, a gente já tem a sentença, já tá tudo. Mas tem júris que às vezes são dias. Se estendem. Se estendem. Já tiveram essa situação? Ou não? Nós tivemos que entrou à noite, mas não atravessou a madrugada. Já tivemos que parou na 10 horas da noite. 10 horas. Um jurão, começou né? de manhã, na começou verdade, de manhã, e ele foi até a noite. Foi até a noite. Porque depende muito da defesa do Ministério Público. Vem com réplica, tréplica, e assim vai. Se tem mais réus, fica mais longo ainda os tempos, e todo mundo quer falar, e estoura todos os tempos. Sim. De defesa, tanto a defesa quanto a acusação. Eu acho legal que muitos dos profissionais que estão vindo aqui, e até acho que conflita um pouco com a minha história, acabam falando assim, olha, eu pensava que minha vida seria por aqui, mas a minha vida foi por aqui. Mesma coisa, eu nunca pensava em fazer polícia na minha vida, eu nunca pensava. Mas quando eu comecei a fazer, eu me apaixonei.
Eu não sei se para vocês também foi dessa forma. Vocês pensavam que vocês teriam esse êxito, teriam essa notoriedade dentro desse segmento? Porque acredito que quando pensam dentro da área criminal, talvez o nome de vocês já esteja ali pleiteado para assumir os casos. Como que foi para vocês? Olha... Ou começou a surgir do nada? Vamos pegar. Quando você forma um jovem advogado, ele milita em todas as áreas. Uhum. Previdenciário, trabalhista... É um leque, né? Todas. Aí a profissão vai se afunilando. E você vai se identificando. Eu acredito que a área criminal, para mim e para Priscila, ela começou a surgir muitos casos e você acaba estudando mais. E o direito criminal, ele é apaixonante. E acabou a gente ter que tomar uma decisão no escritório. Nós vamos seguir qual área? Nós tá tendo muito processo, nós precisamos se especializar. Como assim? Cursos em São Paulo, estudar cada vez mais. Hoje, a jurisprudência está uma loucura no país. No STF, STJ, então nós temos que estar sempre estudando e se atualizando. Às vezes o jovem advogado nosso com 21 fala assim, tão velho, ultrapassado, que o concorrente fala isso de nós. Mas eu acredito assim, que não, porque nós estamos assim, com os cascos afiados trabalhando. Com certeza, e trazendo o que há de mais novo dentro da advocacia, né? Eu acho que o exemplo de quanto estão atualizados nesse caso da absolvição. Sim, né? Que eu acho que isso tem sido estudado até mesmo dentro das faculdades, o que aconteceu com vocês. Até mesmo, eu lembro quando vocês tiveram isso dentro da própria redação, todo mundo... Sério? Ninguém acreditava. Sim. Né? Porque é uma coisa... talvez a gente não vai ver novamente. Não sei. Difícil. Não sei se a gente consegue ver isso novamente. Eu consigo talvez ter uma matéria ali falando, olha, esse caso, a pessoa foi absolvida. Talvez a gente já dá a retirada de qualificadoras, né? Que eu acredito que é a luta em todos os júris. Que é a luta do advogado. Né? Talvez nem nos nossos próximos anos como advogado teremos um caso que caiba essa tese da clemência. Não bem difícil. Talvez não teremos. E eu acho que às vezes para vocês conseguirem sustentar isso dentro do júri, vocês precisaram se debruçar muito em cima do caso, porque... um fiozinho, uma aresta sobrando dentro dessa história, colocaria tudo a perder. Porque tem que absolver não por dó. É aí que estava o X da questão. A dó, no caso, ter dó dele, absolver ele, a Priscila falava muito isso comigo, nós não podemos demonstrar para os jurados ter dó dele, e sim explicar o caso. E tentar convencer pela clemência mesmo, matou a mãe dele. Que num segundo plano existe a dó existe a dó, mas o primeiro lugar não seria isso, né? É que a clemência, ela é o perdão. Ela é o perdão antes da dó. Então, explicar que ele matou, mas que ele merecia ser perdoado. Eu lembro que eu conversei com ele, era um menino muito jovem. Sim, eu acho que isso trouxe para a vida dele uma oportunidade de recomeço, sabe? Já perdeu a mãe, você via ali E eu falo que... Perdão. Eu falo que o jornalismo, né? Vocês como advogados, vocês aprendem a ler pessoas. A gente também. A gente aprende a ler pessoas. A gente consegue, acho que, não ver a alma da pessoa. Não gosto de falar isso, mas parece que a gente sente a energia da pessoa mesmo. Sente. E dependendo do lugar que eu chego para fazer uma entrevista, seja com um advogado, até mesmo um criminoso, então é uma diferença muito grande da energia, né? E até mesmo da pessoa que eu tenho ali para conversar. Mas eu lembro muito do semblante desse menino, que ele tinha acabado de sair ele estava preso. Ele tinha acabado de sair. Então ele acho que a avó me confidenciou que nem conseguia mais dormir direito, porque então ele estava totalmente devastado psicologicamente. Sim. Então quando acho que vem a absolvição dele, né? A clemência, eu acho que é uma oportunidade para ele recomeçar. E é muito bom você ver, porque ainda parece que voltou o olhar de esperança daquela pessoa, né? Nós temos até uma foto que não aparece o rosto dele, mas uma foto que tiraram e passaram para nós. Ele, no momento que ele recebeu a notícia da absolvição, isso eu comecei a chorar. E ele, a atitude que ele teve foi, ele se jogou ao chão, assim, sabe? Se ajoelhou. Ele se ajoelhou, assim, ele se jogou de joelhos e
não acreditava. Ele colocou a mão assim e começou a chorar. Porque eu lembro que eu falei com a avó, mas ele não gravou comigo, né, eu lembro, mas a avó, ele teve a oportunidade de falar comigo. Ele falou, olha, que ele não queria ter matado, mas ele não aguentava mais, né? Não aguentava mais, ele queria vingar a dor que ele sentia e tudo mais, porque foi muito, muito triste para a família perder a mãe da forma como ela foi encontrada, né? O que mais tocou nele, assim, conversando com ele explicando para nós que ela passava, né, na frente da casa dele e debochava, enterrei sua mãe viva. Então, assim, isso machucou muito ele. E a forma que foi encontrado o corpo no quarto dela, o que eles fizeram dentro da casa. Tanto que o padrasto, ele foragiu no dia que ele desconfiou que a mãe dele estava enterrada na casa e se eu não me engano, a nossa matéria fez encontrar ele, né? Fez. Fez sim. Como fizemos o júri na quarta-feira, no domingo o padrasto foi preso. Esse caso se encerrou, ele já foi condenado a 32 anos, foi a júri no ano passado. E a reportagem ajudou a prender ele. Ele foi pego em Guapiaçu num domingo numa praça, tomando uma lata de cerveja. E a justiça foi feita, que ele foi condenado. Foi provado que foi ele que realmente matou a mãe do menino. Que complexo. A gente tem esse caso e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente noticiou isso tudo na época, foi incrível. Mas não tem como não passar por uma outra história que acaba cruzando a minha história com a de vocês, que é o caso ali da Washington Luiz. Eu ia falar BR-53, mas da Washington Luiz. A gente está falando de manifestações, acredito que em novembro de 2022. Sim. Isso, né? Como que vocês ficaram sabendo do caso? Acredito que pelas imagens, pelas fotos, né? Sim. Porque pela reportagem. Como que esse cliente aparece lá no escritório de vocês? Então, nós vimos a reportagem sobre o atropelamento de várias pessoas no Washington Luiz, e é uma coisa engraçada, porque a gente vê na televisão e, de repente, o cliente está aparecendo no escritório. Na verdade, ele veio de uma parceria com outro colega advogado que não faz a parte criminal. Então, nós temos parceiros que não fazem a parte criminal e aí eles encaminham para nós. Então, foi dessa forma que esse caso chegou até o escritório, pela confiança também que esses outros colegas depositam no nosso trabalho, que eles encaminham esses casos. Então, foi até assim engraçado, porque a gente viu na televisão, acho que não passou um dia, já estava no escritório. Foi uma repercussão muito grande, né? Foi uma repercussão muito grande. E ele já estava preso. Estava preso, ele foi preso em flagrante no momento. Ele tinha, além do flagrante, eles tiraram ele do local, porque ele ia ser linchado no local. Eles destruíram o veículo dele, os manifestantes. Eu vi esse carro. Foi algo bem assim, bárbaro ali no momento, né? Ele, até depois que houve o atropelamento, ele parou o veículo. Ele parou. Ele não foi parado, como dizem, ele parou o veículo, que ele tinha intenção. Ele viu que ele havia atropelado pessoas, ele disse que ele queria socorrer, mas ele não teve essa oportunidade, porque as pessoas já partiram para cima dele e eles queriam linchar ele, na verdade. Ele ia matar. Os policiais que tiraram, levaram para viatura. Ia matar. Se foi por coisa de segundos, se pegam ele, matam ele ali no local. E o clima era muito hostil ali. Era um clima muito hostil. Eu tive também, se pesquisarem tudo isso, ali fui agredido, tive a agressão daquelas pessoas, eu e meu cinegrafista, nós apanhamos e muito dessas pessoas. E então, assim, o clima ali era muito complicado. Não sei, eu não tô trazendo nenhum peso a mais ou a menos diante da conduta dele, porque isso a justiça vai se encarrega. Porém, no que fere a minha pessoa, o meu profissional, eu estava ali noticiando que tinha acontecido o atropelamento, até que se prove o contrário, é um acidente. Ele não teve... Enquanto a justiça não falar assim, fulano teve a intenção de matar, é um acidente. E a palavra acidente inflamou todas aquelas pessoas a bater em mim, que é o meu cinegrafista. Sim. Né? Então, assim, de gritarem, olha, ele está mentindo. E naquela época a gente vivia uma polarização tão grande de que repórteres são mentirosos, de que a imprensa tenta... Fake news, a imprensa tenta moldar o pensamento. Ainda enfrentamos, mas eu acho que deu uma
uma boa diminuída do que a gente enfrentava lá atrás. Então ali já tinha toda essa polarização, e quando se escuta que a imprensa está mentindo num local em que já existem pessoas com esse pensamento e acreditam que de fato a gente faz isso, aí virou foi riscar o fósforo e deixar explodir, né? Então assim, da polícia não fazer nada pela gente. A gente ter que sair do local com a ajuda de próprios manifestantes que não concordavam com aquela atitude também de baterem na gente. Quem retirou eu e meu cinegrafista daquele lugar de 60 pessoas querendo bater na gente foram os próprios manifestantes. Alguns manifestantes que não concordavam. Então, tanto que isso foi passado para a polícia, né? Procedimentos internos foram feitos, né? Mas ali naquele lugar a polícia, acredito que falhou com a gente. Ele reclamou disso. Sabe? Nosso cliente, ele disse que ele foi agredido pelos manifestantes enquanto ele estava parado na manifestação. Ele apontava várias vezes pro pulso, falando tentando dizer que ele precisava passar. A mãe dele estava com muita dor. Ele estava levando ela para atendimento médico. Sim. Então, até várias vítimas em depoimento judicial disse que ele apontava, falando que ele precisava passar. E aí, nesse momento, foi que as pessoas começaram a inflamar, como você diz. E, ela quer passar e tal. E ele estava com o vidro aberto, que nós temos uma testemunha de acusação até, que confirmou que o vidro dele estava aberto, porque foi muito colocado em xeque essa questão. Ele estava com o vidro fechado, ninguém bateu nele. E uma testemunha de acusação disse que viu, um manifestante disse que viu ele com o vidro aberto. E ele disse que estava com o vidro aberto num momento, e um manifestante pegou ele pela camiseta, pela gola da camiseta. E aí isso foi onde ele Foi onde ele trocou os pedais, o breque e o acelerador, e ele acelerou com tudo, arrancou pra cima deles. Entendi. Então por isso que tudo precisa ser muito esclarecido, Sim. né? Porque isso tudo promoveu o acidente, porque as pessoas estavam ali mesmo naquela barreira humana formada. Muito complexo. E como que hoje está esse processo na justiça? Eu acredito que antes de sair das férias eu dei uma novidade sobre esse caso. Sim. Como que tá? O juiz pronunciou ele nos termos da denúncia. Ele tá solto. Ele está respondendo solto. em liberdade. Eu acho que acredito que 6 meses, na audiência de instrução em que ele foi interrogado, o juiz, posteriormente, com o meu pedido de revogação, novo pedido de revogação de preventiva, o juiz revogou a preventiva dele. E até foi em primeira instância mesmo, então ele está solto, e o juiz pronunciou ele, disse que ele tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Sim. Por 16 tentativas de homicídio em concurso material, que seria o concurso material com as penas somadas. Imagina somar a pena de 16 tentativas de homicídio, né? Daria uma pena altíssima. Então, agora esse processo está em recurso. Eu apresentei até no início dessa semana, apresentei as razões do recurso. São algumas qualificadoras também, né? Dentro só a tentativa. Surpresa. Qualificadora da surpresa. Que teria pego os manifestantes de surpresa com um recurso que dificultou a defesa das vítimas. Entendi. Complexo. Muito complexo. Complexo porque ali nós estamos trabalhando com dolo eventual. Quando a pessoa não quer o resultado, mas a partir do momento que ele acelerou para cima dos manifestantes, ele teria assumido esse risco, ok? Só que o dolo eventual... Como é que você, sem prever um resultado, que é o dolo eventual, como é que você poderia também ter acertado essas pessoas de surpresa? Como é que você teria... Você não quer o resultado. Então, como que você planeja algo de surpresa, uma coisa que você nem quer o resultado de surpresa? Então, o que a gente alega também é que não é compatível a qualificadora com um dolo eventual. Não tem como você planejar uma coisa que você é totalmente incompatível. Entendi. Você acha que a repercussão daquela época pode trazer para esse caso um julgamento já pré-estabelecido, diante, talvez, vamos supor, julgaram
ele de uma forma tão errada, só viram as imagens e não entenderam talvez o que tinha acontecido antes, Sim. né? Então, talvez a gente tá falando de uma pessoa que certamente às vezes não tem nem culpa diante do que aconteceu. Exatamente. Pode sim haver um julgamento já pré-estabelecido, pré-julgado na mente das pessoas, tanto que nós vamos tentar um desaforamento, porque Mirassol é uma cidade muito pequena e as vítimas são de Mirassol. Então, como que ele pode ser julgado em Mirassol? Os jurados já vão estar com uma decisão já pré-estabelecida em mente. Já tem um senso muito bem formado, né? Exato. E a questão política também, né? A questão política. A região nossa aqui, 90% bolsonarista era na época. Então, nós vamos demonstrar também, pelos índices de votação da cidade, ele não tem como ser julgado naquela cidade. Porque ele já estaria fadado à condenação, né? Com certeza. É muito... Olha, eu acho que é mais um desafio para vocês. Mais um desafio. Sim. Né? Eu acho que a gente já conversa isso, já tá há uns 2 anos, né? Já com vocês. Né? E tem uma previsão, talvez, aí do júri ocorrer? Ainda não, tem que esperar a primeira revogação, né? Porque agora é o recurso em sentido estrito. Se não for acatado pelo Tribunal de Justiça, ainda tem para o Superior Tribunal de Justiça, STF. Então, ainda tem um longo caminho. E o júri só pode ser marcado depois que transitar em julgado. Então, entendi. Vamos aguardar, Vamos aguardar. Quem que era esse rapaz, hein? Era um professor, acredito, de inglês, né? Ele é professor, ele dava aula em várias escolas, uma pessoa de conduta extremamente ilibada, uma pessoa de moral. Sim. As redes sociais dele, até nós ficamos um pouco assim, digamos, com o pé atrás no momento, porque ele disse que não tinha nenhuma convicção política, que aquele ato dele não tinha sido motivado por convicção política, que até a gente pensou que ele seria de partido contrário, por isso ele teria cometido aquele Aquelas ato. pessoas, né? Não, nós investigamos toda a rede social dele, fizemos esse trabalho no escritório e não tem um parecer dele em nenhuma postagem ou publicação falando de política. Então, acaba nos convencendo também a tese, apesar de ele ter falado tudo o que aconteceu, quando eu fui entrevistar ele no CDP de Rio Preto, a nos convencer também a trabalhar, porque nós temos esse problema também, Uli. É isso que eu falo, porque às vezes, assim, vocês podem falar assim, esse caso aqui desse cliente eu não quero pegar. Porque tem casos que realmente chega a comover a Priscila como pessoa, não como advogada. Então, já chegou uma vez um caso no escritório, através também de um advogado. Ele não queria pegar esse caso, ele queria passar o caso. E nós falamos, olha, nós não vamos pegar esse caso. Mas foi uma vez só que nós não pegamos. Sim, é difícil a gente negar, não trabalhar. Não trabalhar. É difícil. Mas é que esse caso realmente foi muito chocante aqui em Rio Preto. Não teve como. E esse caso, né, em si, nunca acho que vai sair da minha memória. E não conheço ele, porque quando eu cheguei no local ali também, ele já tinha sido levado, mas eu vi o carro dele sendo retirado pelo guincho, eu vi as vítimas sendo socorridas. E se tratava de um acidente até então, né? Até que a justiça possa comprovar. E eu espero que isso a gente tenha um resultado o mais breve possível. Porque como você falou, eu lembro que na época eu fiz publicações do que tinha ocorrido comigo. Eu lembro que o hate era muito grande, né? O hate, os comentários negativos nas minhas redes sociais diante do que aconteceu à minha pessoa. Era como se, tipo assim, você estava ali porque você apanhou, porque você quis, você mereceu, né? Vocês mereceram sofrer tudo isso. E Absurdo. Pelo amor de Deus, eu, da mesma forma que o médico talvez faz um juramento para trazer saúde e promover a vida, eu tenho o meu juramento de trazer informação e eu jurei prezar pela verdade. Então, eu não estava ali falando mentiras, eu não estava ali fazendo nada, e apanhamos. Você não estava ali para julgar Não estava de forma alguma.
para julgar ele. Porque o que aquelas pessoas queriam, né? Exatamente isso. Que eu já imputasse a culpa a quem atropelou. Mas a culpa ainda não está estabelecida até que a gente tenha algo judicial que fala, olha, a pessoa do carro, ela quis de fato matar. Ela quis de fato atropelar. Então não dava para fazer. Não dava para fazer isso porque eu estaria ferindo algo do direito que vocês poderiam pegar essa minha matéria e me processar. Exato. Como que o jornalista da Record fala que ele quis... Como? Né? Está induzindo as Ele pessoas. está induzindo. Sim. Então aí se você pega uma matéria minha que fala sobre um acidente, aí não tem nem como você me processar, porque eu nem estou falando... Olha, um carro passou por cima das pessoas, atropelou, mas um acidente. Agora está sendo investigado. O caso está sendo registrado. Perfeito. Né? Então, aí não tem como. Então, a gente apanhou porque nós não trouxemos culpa ao que tinha acontecido ali. Mas é muito, muito legal, né? Você vai conversar sobre tudo isso. E quais são os planos futuros? Né? São tantos casos aí de repercussão. E eu acredito que vocês continuam estudando, né? Muito. A vida é uma escola, né? Mas a gente precisa buscar essa informação. Como que tem sido, Diego? Iremos continuar trilhando nosso caminho na área criminal. A gente está com 20 anos já de formado, 21. Eu acho ainda que a gente não pode falar em ápice da profissão, porque eu acho que no direito a gente nunca vai chegar a isso. Porque o conhecimento é amplo todo santo dia. A gente não é o Deus, o Papa do direito. Então nós continuamos estudando e lutando pelos nossos clientes. E lutando pelo aprendendo, direito né? Acho deles. que cada caso é um aprendizado, né? Sim. Todo caminho que a gente trilhou, para te ser sincero, não foi planejado. Eu digo sempre pro Diego, a gente não sentou e falou assim, olha, a gente quer ser um advogado criminalista que tenha muitos casos. A gente nunca pensou nisso, nunca chegou a cogitar isso. Então, tudo na nossa vida foi acontecendo e a gente foi trabalhando e as coisas foram vindo. Então, a gente quer que continue dessa forma. A gente trabalha sempre com honestidade, transparência para o cliente. Nunca no escritório um cliente vai ouvir algo que não seja a verdade. Com certeza. A área criminal não dá essa brecha para nós prometer, por exemplo, prometer resultado. Na área criminal é muito perigoso isso, até para nossa família, para todo mundo. E eu acho que assim, o maior cardápio de vocês são os resultados anteriores. Mas não dá para falar que aquele resultado lá de trás se aplica aqui. Não, né? não, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. De falar dá para falar assim, olha, eu sei que eu estou com advogados competentes. Acredito que O que a gente sempre fala para o cliente é o seguinte, nós vamos trabalhar. Pode ter a certeza que nós vamos trabalhar, nós vamos dominar o seu caso, mas o resultado... Nós não podemos... Nós perdemos clientes por isso. Perdemos clientes. Por ser muito transparente. Por não falar assim, olha, eu vou talvez tirar você da cadeia, né? Porque tem pessoas que querem, né? Quer ouvir isso? Quer ouvir isso, né? Quer ouvir de vocês assim, eu consigo. Né? Eu tenho meios, eu tenho formas... Não, na verdade. não falamos eu isso. Costumo dizer, o cliente chega no escritório e fala assim, mas doutor, o caso tal, a pessoa tá na rua. Eu falo assim, você já viu uma manada de zebra? Elas são todas iguais, não é? Não, aos seus olhos. Cada lista identifica uma zebra como se fosse a nossa digital. Então elas são todas diferentes. Cada caso é um caso. Não tem como... Diego, mas tem jurisprudência, tem... Sim, mas cada caso, cada detalhe existe em cada processo. Ele nasce num flagrante e ele morre numa sentença. Mas cada um vivencia a sua vida. Não existe um processo igual, idêntico. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Você acha que hoje o advogado criminalista... até já tive essa conversa com alguns amigos, mas eu percebi em vocês assim, algo muito mais tranquilo do que outros amigos. Você acredita que vocês vivem mesmo observando talvez as brechas, as linhas, as condutas daquilo que o seu cliente foi exposto para que talvez a gente consiga talvez uma revogação da preventiva, né, de tudo isso? Você acredita que o advogado criminalista ele precisa se especializar nisso também? Precisa.
todo caso, eu analiso muito, eu preciso ver as fundamentações, todas essas questões, porque às vezes numa fundamentaçãozinha ali da decisão do juiz você consegue uma revogação, entendeu? Então, assim, às vezes não é o fato de uma invasão de domicílio, às vezes está bem escondidinho ali na decisão uma outra brecha que a gente consegue uma revogação de preventivo, entendeu? Sim. Então tem que ter bastante estudo, tem que ler bastante o processo para tentar achar essas brechas. Não estimulando, mas, por exemplo, já vi situações assim, às vezes, de flagrantes que ocorrem dentro das casas e as pessoas acabam depois até mesmo sendo liberadas pelo fato dessa invasão de domicílio, Sim. Porque acredito que tenha que ter os mandados, né? Os mandados, né? Mandatos é de prefeito. Então tem que ter. Então, tudo isso tem que ser analisado. Sim. E vocês precisam estar muito inteligentes e atentos, eu acredito nisso. Né? Exato. Eu já, assim, às vezes, para você ver, cada advogado pensa de uma forma. Então, eu já tive de trocar ideia com um colega criminalista também. Ele tinha pensado em seguir um habeas corpus numa tese. Eu falei, olha, não vai nessa, eu iria nessa. Então, e eu tinha feito um HC com essa tese, e ele estava trocando ideia comigo, e deu certo. Eu consegui a liberação do cliente. Olha só. Então, assim, eu não iria na tese, às vezes, que o outro advogado... Então, às vezes você vai ver, o trabalho do advogado é muito personalíssimo também. Então, é muito do que ele sente que vai dar certo. Aquela tese que ele acha que vai dar certo. Então, isso faz muita diferença também no trabalho e nas revogações também. A gente vê o direito crescendo muito, né? E vocês, assim, eu acredito que hoje ocupam um lugar dentro da profissão de destaque. Qual seria o conselho para quem está trilhando, né? Os estudantes, ou até as pessoas que estão em outras profissões e também vislumbram o direito, né? Acho que estudo. Estuda. Lá atrás, eu falo muito isso nas outorgas de carteira dentro da ordem, da OAB, que para o jovem advogado que está ali, a gente está entregando a carteira, que não tem uma forma, tem que estudar. Como é que estudar? Jurisprudência, ler processos, ler defesa dos grandes advogados que nós temos na comarca, até nacional, para você aprender, absorver. É só lendo, não tem uma fórmula de você ficar bom. Lá no começo, eu falo muito isso, eu li muitos processos e eram físicos. Para eu acompanhar ela, foi bem difícil. Por quê? Ela já estava voando e eu engatinhando. E ela muito inteligente. E para chegar ao ponto dela, eu tive que ralar. Teve que estudar. Não, porque ela vai falar assim, muito simples para mim. Fala assim, boa noite, não dá certo. Você não consegue me acompanhar. Estuda, leia. Para você falar numa linguagem em alto nível, você tem que ter conhecimento. O que você vai fazer? Curso. Lê a tese que ela fez. Lê muito a peça dela. Porque ela que escreve as peças no escritório. Então tem que ler para entender. E a gente discute, não tem uma fórmula. Se for assim, vai ficar bom por osmose. Eu passei no AB e sou bom. Não. Sou especialista. Não. É o que eu vejo muito. Não tem como. Você tem que estudar, ler, aprender, ler decisões dos magistrados, ler a denúncia do promotor. Por que ele está falando isso? Eu acredito que em Rio Preto, assim, modéstia à parte, eu acredito que eu fui o advogado que mais assisti júris. Eu assisto muito júris. A Priscila consegue segurar o escritório, porque eu vou assistir júri. Ele assiste bastante. Eu assisto muito júri. Mas a hora que eu chego no júri, eu já vi o processo. Para ver se minha tese defensiva bate com o que o advogado está dizendo. Para ver se eu estou no caminho certo ou ele está no caminho errado e quem está melhor. Se a minha tese daria certo, a gente nunca vai saber, porque não somos nós que estamos sustentando. Mas o advogado que está ali, ele está lutando pelo cliente. Com certeza. E foi como a Priscila disse, às vezes os pensamentos, assim, quer defender o cliente, fazer a melhor defesa, mas às vezes os pensamentos são divergentes. Como ela falou, é personalíssima a coisa. Talvez vários pensamentos juntos, como é o meu e o dele, acaba né? Que gera uma hegemonia, né? Sim. Juntando os dois pensamentos, a gente chega a um ponto comum ali. Às vezes tem dois caminhos, mas às vezes pensando assim, vocês encontram um caminho diferente, porém o caminho mais certeiro, né? Sim, exato. Sim. Mas você, voltando à sua pergunta do que seria a fórmula, né, para as pessoas terem sucesso no direito ou em qualquer outra área. Eu acredito que não existe fórmula, né? Como o Diego disse, além do estudo, é você trabalhar
de forma honesta sempre. Sim. Eu acho que é o principal. A humildade também. A humildade em você chegar naquele colega que tem mais conhecimento, pedir ajuda, aprender com ele. Eu acho que a humildade é tudo. É tudo. E a transparência. E aí, vocês são um casal incrível. Dá pra perceber tudo isso em vocês. A vontade de estudar, a humildade, né? Seja quando encontram a gente aí fora ou até mesmo no escritório de vocês. Eu acho que tem tudo para continuarem aí fazendo um excelente trabalho. E eu acho que o espírito aprendiz, a gente tem que manter pela vida toda. Lá no jornalismo, né? Durante a minha rotina, para mim é como se eu zerasse todo dia a minha... Eu tenho que zerar o meu... Parece que a gente zera o nosso conhecimento, porque cada matéria é uma. Exatamente. Cada caso é um caso. Então, assim, claro que a minha experiência em executar está afiada. Mas eu tenho que me tornar aprendiz todos os dias, porque eu tenho que entender e executar. Entender e executar. E eu acredito que é um exercício muito próximo do que vocês acabam fazendo também. Porque a gente vai ficando... a nossa expertise, ela vai ficando mais afiada em como executar. Vou para cá, vou para ali, eu faço assim, mas não tem jeito. Se exaure naquele caso, entendeu? Aí depois um outro caso é um novo desafio, que você vai aprender coisas novas. E você vai pegar o que você já sabe, todo o conhecimento que você já tem e traz para esse caso, mas tem coisas novas. Sim. Então é sempre um aprendizado. O que vocês acham, só para a gente finalizar a nossa conversa, vocês acham que o nosso Código Penal, vocês acham que tudo isso tem caminhado para um lugar de evolução? Como que vocês analisam hoje o Código Penal e o trabalho? Vocês acham que precisam de melhorias? Ou vocês acham que a gente ainda está numa realidade judicial um pouco defasada? A realidade é defasada. Precisar de melhorias precisa. Com certeza, sim, urgente. No entanto, nós temos uma realidade judicial, social, que é totalmente antagônica, né? Então, mas precisar de reforma, precisa. Você acha que muito dos crimes surgem da nossa realidade social, né? A gente tem que entrar nessa área, né, Diego? Sim, tem muitos crimes que hoje é cometido pela sociedade que não constam no Código Penal. Pode precisar alguns? Cibernéticos são um exemplo. Não tem. Não tem. Não são todos que são penalizados. Não são todos que são penalizados. Entendi. Então, às vezes, ainda há alguns crimes que ocorrem dentro da sociedade. O código está antigo. O código é muito antigo. Se eu não me engano, 1941. Também não vou... Eu não me mas eu lembro acho que deve ser por aí. É por aí. É muito antigo. O que acontece com os novos crimes são jurisprudências, casos julgados que usam de exemplo. Mas você precisa atualizar o código. Entendi. Tanto que a gente tem percebido mesmo dentro da área cibernética que tem existido uma movimentação mesmo, né? Leis novas surgindo aí, né? Acho que tem ali Carolina Dickmann, umas coisas assim que... Henri Borel, né? Então, mas que estão se juntando ao código por agora, seria isso? Sim, por isso o correto seria tudo ser condensado em uma lei, né? Ser modificado de forma que dentro do Código Penal nós tivéssemos essas modificações. Então são muitas leis assim esparsas, né? Que estão espalhadas. Por exemplo, a lei Henri Borel, ela influencia no aspecto de medida protetiva em favor da criança. Sim. Então tem afastamento do lar. Então tem todas essas questões que influenciam no direito penal, mas está numa lei fora do código. Fora do código. É muito, muito interessante, porque assim, a gente sempre conversa com os advogados que vêm aqui exatamente sobre isso. O que eles estão achando, né, de como a lei está, principalmente da área previdenciarista, ou trabalhista, né, dentro da área previdenciarista, quantas modificações, reforma aí da Previdência. Então, eu não sei se a gente precisaria talvez uma reforma dentro do Código Penal, né? Não sei se vocês acabam conversando sobre isso. Eu acredito que seria uma atualização mesmo, né? Diante da atual realidade da sociedade. Sim, por exemplo, uma das questões mais polêmicas é a questão da maioridade penal. Sim. É uma das questões mais polêmicas. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que deveria diminuir para 16 anos. O jovem, ele já tem consciência de tudo.
Nós vivemos num mundo muito, muito moderno, muito acesso a tudo. Vou dar um exemplo para você. Parece que a gente já fiz... Não vou falar o caso, né? Mas... Porque é um caso de repercussão. Mas eu falo que o jornalismo me proporciona algumas coisas assim que eu falo... Eu não acredito que eu tô vivendo isso, mas tô ali vivendo. Aí fiz uma matéria na Fundação Casa. O jovem... Ali, vou dar um espaço para não precisar a idade dele. Então, de 12 a 15 anos. E aí ele me abordou lá. Eles estavam fazendo uma atividade, assim, mais lúdica que está sendo proposta dentro das Fundações Casa. E ele falou para mim assim, você lembra de tal caso? Aí porque para mim, aquelas pessoas que estavam ali perto da gente, eram pessoas talvez que tinham mexido talvez com tráfico. A gente tá falando de um latrocínio. Aí ele virou para mim assim, então, eu fui a pessoa que matei e roubei. Aí eu olhei para aquele menino, eu falei, meu Deus, tá aqui do meu lado, alguém que tirou a vida de alguém, ele falou, e eu fui justo, porque tinha prendido a pessoa, porque teve um maior de idade envolvido na história. Sim. E eu que fiz tudo, eu assumi para livrar ele, porque ele não fez nada. E assim, mas assim, muito natural na forma de falar. Então você pega uma mente de uma pessoa aí de 13, 14 anos que arquitetou tudo isso. Ele arquitetou, ele fez, ele executou. Ele era o mentor. Ele era o mentor mesmo. E ele vai fazer 18 anos. O que vai acontecer com ele? Às vezes fica até os 21. Ou até os 21, né? 21. Então, né? Ele vai ser solto. Mas Ele vai ser solto. Vai ser solto. E aí eu até conversei com ele, eu falei assim, porque aí vem, acho que uma coisa meio paterna da gente, né? Aí eu falei assim, você tem consciência disso tudo? Não, senhor, ele chama a gente de senhor, né? Não, senhor, eu tenho, te assisto, a gente viu as matérias e tal, não sei o quê. E não, senhor, eu vou mudar de vida. Eu falei, então, cara, eu mudo de vida. Você tá tendo, né, uma oportunidade de talvez sair daqui com isso pra trás. Mas a gente às vezes sabe que eles vão sair dali e eles vão se reincidir, né? Dentro das mesmas histórias. Também reincide porque não tem oportunidade. Hoje em dia tá muito difícil. Uma pessoa que foi encarcerada e ela procurar o mercado de trabalho, independente do que ela cometeu, os próprios empresários não dão oportunidade. Sim, exato. E a luta ali da Fundação Casa, inclusive um excelente trabalho da Fundação Casa, é preparar pelo jeito, porque eles estão tendo aula de música, aula de inglês, aula de teatro, então, e estudam ali dentro justamente para isso, para que eles possam sair dali e não procurar o crime para ganhar o dinheiro, porque foi o que eles estavam explicando, às vezes eles não se ganha tanto, né, dentro da idade deles, né, no caso. Às vezes eles estão fazendo corre para o tráfico e ali estão ganhando às vezes 3 mil, 2 mil reais por mês, vamos supor ali que é pago. Então eles podem ganhar isso de outra forma. Sim. Né? Então a Fundação Casa tenta trabalhar isso com eles. Mas é o que até o próprio diretor falava para mim, Yuri, eles já saem daqui, já sabendo que lá fora eles vão ter que assumir novamente os postos que eles tinham, né? Então é muito triste isso. Triste. E se deparar, eu fiquei assim em choque. A conversa daquele menino falando assim, eu fiz isso, você fez a matéria disso, sei quem você é, e eles sabem. Olha só. Eles sabem quem a gente é. Eu acredito que vocês também já se depararam com isso. Deles saberem quem vocês são. E você fala assim, talvez, por que não conversou com alguém antes de fazer uma barbaridade dessa, né? Porque eu acho que você leva isso pra sua vida toda. Eu não sei como que eu conseguiria dormir sabendo que eu matei alguém de propósito. Pode ser que eu mate alguém futuramente. Pego meu carro, sei lá, atropelo alguém, morreu. Sim. Né? Mas eu não sei como que ficaria a minha mente numa situação dessa. Não tem como a gente não saber. Tem como não tem como a gente saber. Precisar. E a gente não sabe o dia de amanhã. E quando para a gente que lida tanto com essa realidade do crime, a gente consegue a cada dia mais se colocar no lugar daquela pessoa que cometeu aquela atrocidade. O que acontece com nós, advogados criminalistas, de tanto a gente vê tragédias, homicídios e tudo dentro da área criminal, a gente fica um pouco mais frio em relação a tudo que a gente vê. Com certeza. Fica Com assim, certeza. nada nos espanta. Nada nos espanta, a gente não fica espantado porque a gente vê no escritório. E isso é muito difícil. Porque você acaba
mudando a forma que você foi criado, porque a carreira te leva a ser um pouco mais frio. É estranho. É bem estranho o que eu tô te dizendo. Porque é uma vida, foi. Não que a gente não tá nem aí, não é isso. O nosso sentimento é um pouco já diferente, porque a área criminal nos leva a essa frieza. Pelo menos eu. Mas eu acho que é o normal de todos nós que estamos inseridos dentro disso, né? Parece que hoje é plausível saber que dentro do centro cirúrgico os médicos comem. Exato. Né? Mas é semelhante, a nossa profissão é semelhante aos médicos. Porque é mais um. Né? Eles veem uma pessoa que morreu ali na frente deles, como você disse, e eles estão comendo do outro lado. Então, assim, para eles, a morte das pessoas, as pessoas virem a falecer ali num centro cirúrgico ou num leito de hospital, normal para eles. Normal. Assim como para nós, não é que se tornou normal, mas a gente vê com outros olhos já essa questão. Eu não consigo mais me sensibilizar tanto como acontecia no início da minha carreira. Mas eu acho que a profissão pede isso. Pede. Para que a gente possa desempenhar o nosso profissionalismo. Você não sofre demais. Não sofre demais. Imagina todo caso que vocês pegam, todos os casos. Chegar em casa e ainda ficar se martirizando daquilo. É deixar no escritório e seguir a vida em casa. Eu já tive essa etapa que, no início, né, que eu sofri muito. Eu tive até problemas com relação a isso. Problemas de saúde com relação a isso. Você pegava muito pra você? Muito. Muito, muito. E foi, na verdade, eu tive que criar essa casca e ficar... que as coisas se tornassem diferentes pra mim, para que eu não sofresse mais. Então, eu fui aprendendo ao longo dos anos. O Estado vem tomando um cuidado nos processos criminais dos atualizados, que eu já percebi isso. Em casos de homicídio, eles não estão mais anexando as fotos, e só os laudos técnicos. Então, isso... Porque também vazava muita coisa, né? Vai virar uma rotina, no meu ponto de vista, eles pararem de colocar foto do local, foto dos mortos, e os processos estão vindo só os laudos. É desnecessário, né? É desnecessário. Apenas a descrição do que aconteceu já basta, né? O laudo é bem técnico e você consegue, pelo laudo, pegar alguma falha, algum tipo de brecha. Então, é totalmente desnecessário você... Particularmente eu, Priscila, o Diego vê as imagens. Eu, Priscila, eu estudo o caso e nas imagens eu pulo e eu leio o laudo. Eu não consigo ver a foto. É que às vezes, em alguns casos, a cena do crime importa, né? Pra alguma brecha, né? Alguns casos, sim. Aí então tem que ver. Tem que ver, mas outros que não importam... Na maioria das vezes, o Ministério Público, em forma de convencimento do jurado, a primeira coisa que ele faz, nós tivemos um caso no Pau de Faria, as fotos eram horríveis. A pessoa falou assim, o promotor vai colocar as fotos no telão, mas não deu outra. Ele começou o júri com a foto do morto, esfacelada a face, com 10 tijoladas de 8 furos, assim, para convencer. Para convencer. Usa para acusação. Sim. É que assim, é diferente você falar pro jurado que a pessoa tomou 8 tijoladas na cabeça, o jurado não consegue imaginar. Sim. É uma coisa você falar e é uma coisa você mostrar aquela foto. Eu, dentro da carreira, só tem uma história que eu lembro que eu fiquei por muito tempo pensativo com isso e me chocou. Não foi nem um laudo, foi um vídeo. Eu lembro que eu era estagiário da TVT, não sei se você vai lembrar desse caso. Em Tabapuã aconteceu. Se eu não me lembro, acho que o autor do crime, ele invadiu com um caminhão a casa do senhor lá. Foi uma briga de família. E com um facão, ele matou o homem. E eu lembro que a família, estavam desesperados que isso aconteceu. Eles mandaram no WhatsApp da TV e eu ainda bem foquinha, né? Falei, vou abrir esse vídeo pra ver. Vou abrir o vídeo. Parecia uma piscina de sangue. E a pessoa vai filmando, ela entra, eu lembro até hoje, ela vai filmando, ela mostra ele no sofá sentado com o facão, o autor do crime, assim, ele tava em êxtase, eu acho que ele tava caindo a ficha do que aconteceu, do que ele tinha feito, cheio de sangue, e nisso a vítima caída, junto com todos os familiares chorando, e aquela piscina de sangue, e o cara todo cortado. Eu acho assim, por exemplo, eu já vi coisas muito piores, mas acho que essa situação, como assim, era um dos primeiros contatos com esse mundo, isso vai chocando a gente. E você imagina tudo isso num laudo, tudo isso depois vazando para um filho, para uma mãe. Acontece.
Aconteceu aqui em Rio Preto, nós fizemos um júri pela defensoria dessas mortes que teve dos Até mesmo no andarilhos. júri, né? Começar a jogar tudo isso na tela ali. Sim. A família tá ali normalmente, né? Sim, o pai e a mãe ali, é constrangedor pro pai e a mãe ver toda aquela cena, imaginar o filho naquela situação. Um caso que teve aqui uma morte no trilho do trem, dos moradores de rua. O pai e a mãe estavam no júri e eu estava pela defensoria. Mas é inevitável, às vezes, você se emocionar. Você vê que é inevitável. Eu estou pela defesa, mas, no entanto... O lado humano grita, mas né? aquele lado humano, às vezes, naquele caso em específico, gritou. Porque ver aquele pai sentado ali, Idoso. ele é idoso, ele já é uma pessoa obesa, e ele chorava que ele ficava vermelho, assim, a ponto de quase infartar ali no júri, sabe? Então, aquele lado humano acaba se sobrepondo um pouco, aí você tem que dar uma retomada ali para voltar, mas são casos que mexem bastante. Eu me recordo, assim, um caso... Porque nós temos caso também de estupro no escritório, não é só júri. E, na verdade, o que me impacta bastante é essa questão. São os estupros. Principalmente... As violências sexuais, né? Sim, violência sexual, principalmente estupro de vulnerável. Criança. Então, quando nós iniciamos, eu me lembro até um caso que me impactou bastante, do pai, né, que abusou dos filhos, né? E eu lendo aqueles relatos das crianças, eu ia para casa e não saía mais da minha cabeça. Foi nesse caso que eu percebi que eu estava ficando doente. Sim. Porque eu estava me envolvendo com o caso e eu ia para casa, aquilo gritava na minha mente. Mas, Priscila, você não acha que isso faz parte do jogo? Foi daí que eu comecei a perceber ao longo dos anos. Isso faz parte do jogo. Que faz parte do jogo. E hoje, por exemplo... Tá tranquilo, né? É tranquilo, não mais. Por exemplo, no jornalismo, a gente também se depara com situações de pessoas precisando de muita ajuda. Por exemplo, e a Record faz esse trabalho muito bem feito. Então, por exemplo, hoje crimes não me impactam de forma alguma. Mas tem uma coisa que me impacta, é quando eu vou conhecer uma história de alguém que está precisando da cadeira de roda, que está precisando da geladeira cheia, que está precisando de... Não sei, aquela história do precisar. E você vive isso, né? Eu vi, aí eu venho pra casa com isso. Pensando, meu Deus. Eu e a Priscila... Como que vai ficar? Como que vai? Aí eu começo a viver. E aí, com essa caminhada no jornalismo, a gente vai conhecendo pessoas. E eu tenho um grande contato hoje com Razões para Acreditar. Não sei se vocês seguem essa página. Sim. Então, diversos casos nossos, aqui de matérias que eu fiz, o Razões já auxiliou. Então, a gente teve diversas famílias aqui da região. Então, eu falo assim, eu acho que isso da gente, às vezes, ficar com tudo isso na cabeça faz parte do jogo, mas também de um jogo mais celestial, sabe? De um jogo espiritual. Porque através das nossas vidas, essas pessoas podem ser transformadas. Igual tem o case, né? Eram os trigêmeos de Votuporanga. Que o pai, a mãe e a avó morreram de Covid. Não, o pai morreu de acidente, depois a mãe e a avó morreram de Covid. Nossa. As crianças ficaram órfãos. E ficou só com um tio. Aí cheguei na casa do tio, o menino tinha minha idade. Já tinha a filhinha dele com a esposa, a casa pequenininha, mais 3 crianças. Aí eu vim embora de lá e falei assim, e se fosse eu no lugar desse cara? Eu estaria surtando, não, vamos tentar alguma coisa. Aí nisso, no fim, o Razões para Acreditar fez uma vaquinha, eles arrecadaram acho que quase 300 mil reais para as crianças. Ele conseguiu reformar a casa, conseguiu comprar um carro de 7 lugares. Então... é isso, então certamente você mudar a vida de mudar pessoas. a vida, eu acho que é isso. Quando a gente se ressignifica toda a nossa profissão, tudo aquilo que a gente faz, no fim o caminho é o mesmo. Olha, É o ajudar, o mudar a vida de alguém, né? Como vocês mudaram a vida daquele jovem lá em Nova Granada que já estava com o destino pronto. Sim. O destino dele seria cumprir aquela sentença de no mínimo aí uns 20, 15 anos. Sim. Né, Uns 15 anos, pelo menos. Uns 15 anos. Sim. De um jovem que acho que ele tinha 22, 20, Ele tem 20, isso, 20 mais e ou pouco, menos. né? 21 ele tinha, eu acho. Então ele ia perder. Quanto que ele não ia perder dentro de uma cadeia? Perder toda a vida. Perder toda a vida. Toda a vida. O crime, acho que nós estamos na mesma situação que você, Yuri. O crime não nos abala mais.
qualquer tipo de situação que chegue ao escritório não abala mais. Mas essas questões, mas através do crime, nós também vemos situações de fome, de miséria. Porque aí o crime assola em outro local, né? Influencia diretamente na família. Na família. O criminalista eu vejo... Aí vaza a Priscila e o Diego fazendo uma cesta básica, levando pra família. Muitas vezes. Diz que a gente tem um ditado que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. A direita não precisa. Mas só de vocês falarem eu já entendi tudo. Você já entendeu, né? Quantos já teve caso a gente fazer matéria? Gente, até essa matéria ir pro ar, essa família vai morrer de fome. Bora no mercado. Eu, cinegrafista, faz o meu... Assim, deixa na hospital, gente. Tem assim. O grupo de WhatsApp dos criminalistas e ali, toda vez que precisa, todos se manifestam a ajudar. Que legal. Acho que é isso. Acho que é isso. Solidariedade. A solidariedade. Somos tão abençoados. Nossa, somos tão abençoados, então não tem por que não abençoar, né? Não tem por que não trazer pra frente. Sem gente, ninguém fazer. 1h10 de conversa. Agora tem um retorno. Tô chique. Eu consigo... O Giovano precisa falar assim, encerra! Olha, eu queria agradecer, principalmente o nosso público que está acompanhando, mas esse casal é incrível. Já os conhecia, né? Mas agora a oportunidade de trazê-los aqui no podcast. Eu fiquei muito feliz. Foi difícil, né, Pri, aliar a nossa agenda. Eu fui viajar, vocês também estavam ali, mas deu certo. Eu fico muito feliz. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E contem comigo, tá? Vocês sabem disso. Precisando, eu estou aí disponível não apenas com o meu trabalho, mas como a pessoa, Yuri, tá bom? Saiba que foi um prazer imenso estar aqui hoje com você, conversando sobre o que a gente ama, que é o crime. Eu também amo, gente. É o que juntou a fome com a vontade de comer aqui hoje. Eu recebi no meu Instagram, porque assim, você falou, você ama o crime, e eu também gosto muito desse quebra-cabeça que o crime faz a gente tentar montar. Sim, porque vocês montam quebra-cabeças e eu também preciso montar o quebra-cabeça. E ontem no crime que aconteceu aqui em Rio Preto, né, do caso da Hilux, o local factual, ele é muito cheio. Então você olha, você vê a polícia trabalhando, então você tem que já ficar ligado no que está acontecendo na polícia. Mas todas aquelas pessoas que estão ali, elas têm histórias. Então, quem viu o crime? Quem presenciou? Será que algum vizinho ouviu o barulho do tiro? Porque ele pode estar dentro da nossa matéria. E aí eu recebi no meu Instagram que uma mulher ela me mandou assim: olá, tudo bem? Eu sempre ouvi falar de você, mas ontem você foi no grupo... Porque assim, vai se formando rodinhas, né? As rodinhas vão se formando. E em uma dessas rodinhas eu falei: olha, eu queria saber, tudo bem, prazer, eu sou Yuri Macri. E ela me mandou uma mensagem falando que ela ficou perplexa com a humildade na forma de abordar e coisas assim que a gente nem percebe, passa tão batido, que para alguém que talvez vai me ver uma vez na vida, porque talvez acompanha só da televisão, isso faz toda a diferença. Então acho que é igual vocês, quando pegam uma história, talvez assim, nossa, eu já ouvi falar de vocês, mas não imaginava que tinha essa humildade, que tinha essa vontade de fazer. Então acho que tanto aqui quanto aí que a gente possa continuar fazendo o que a gente ama. E eu acho que pelo jeito, da mesma forma, pegou a gente de surpresa essa paixão, né? Sim. Pelo caminho, né? Sim. Fomos trilhando e foi aparecendo, foi surgindo o amor. Que legal. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradecemos. E é isso. A gente se encontra por aí. E você que acompanha o nosso podcast aqui, o Lê em Pauta, né, nesse episódio todo reformulado, a gente está com um cenário incrível. Peço para que você possa curtir, comentar, compartilhar esse nosso episódio. E claro, siga a gente nas redes sociais, deixa um comentário aqui, qualquer coisa a gente envia para a Pri, para o Diego, para que eles possam responder. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.